Sempre achei que trilha fosse algo simples e direto, mas depois do que passei, percebi que algumas pequenas falhas de planejamento podem mudar tudo. Eu cresci ouvindo dicas sobre caminhada na mata, checar o clima, usar roupas confortáveis, botas adequadas, levar água, lanche e respeitar a sinalização. Ainda assim, só muitos anos depois entendi como certos detalhes fazem toda a diferença. Hoje vou contar tudo o que vivi, algo que me acompanhou até agora, mesmo que eu tente esquecer. Tudo começou quando encontrei alguns amigos num bar, no fim de uma tarde de sexta-feira. Eu estava de férias, sem grandes planos, e a conversa foi parar em aventuras e lugares isolados que a gente sonhava visitar. Entre risadas e lembranças antigas, alguém comentou sobre um circuito de trilhas não muito distante e perguntou: quem topa um passeio diferente antes do fim do mês? Fiquei animado na hora. Já tive uma fase ligada a trilhas. Na universidade, meu primeiro namoro sério começou num grupo de ecoturismo, e a gente fazia caminhadas regularmente, até umas bem puxadas. Quando o namoro acabou, nunca mais apareci em trilhas. Devia fazer uns 4 ou 5 anos que isso estava guardado lá no fundo da memória. Mas, naquela noite, enquanto o pessoal falava de lugares remotos e bosques fechados, algo dentro de mim reacendeu. No bar não batemos o martelo de nada, mas assim que cheguei em casa, abri meu notebook e procurei roteiros de dificuldade moderada, não muito longe de onde moro. Queria algo que não apavorasse quem nunca tinha feito trilha, mas também não fosse bobo demais. Lembrei-me das recomendações de sempre: prestar atenção na sinalização, levar lanterna, repelente, agasalho. Parecia tudo tranquilo, como se a mata fosse só um lugar bonito, sem riscos reais. Sugeri uma data para dali a 2 semanas e mandei fotos e mapas no grupo de mensagens. Uns amigos se empolgaram, outros ficaram meio em dúvida. No fim, fechamos o dia. Éramos 6 pessoas. Consigo lembrar do semblante de cada um quando confirmamos presença. 2 dias antes da trilha, fizemos uma reunião na casa de um deles para acertar horário e ver quem podia dar carona. Também explicamos o básico para quem era novato: respeitar a sinalização, ficar de olho na previsão de chuva ou sol e não inventar atalhos estranhos. Eu, particularmente, decidi levar um apito preso na mochila e 2 lanternas, uma de mão e outra de cabeça. Tava tudo sob controle. Saímos de carro lá pelas 7 da manhã de um sábado. Não era tão cedo, mas suficiente para aproveitar bem o dia. Por opção minha, não vou revelar os nomes dos outros para preservar suas famílias e evitar que alguém tente repetir o que fizemos. Assim que chegamos, passamos por um portal simples que marcava o início da trilha. Tinha umas placas em postes de madeira, falando das regras de segurança. Não deixe lixo. Siga apenas as trilhas demarcadas. Respeite a vida silvestre. A manhã estava fresca. Mesmo com o céu limpo, eu sentia aquele misto de empolgação e receio de quem volta a um ambiente que conhece, mas não totalmente. Eu acreditava, talvez de forma ingênua, que tudo correria conforme o planejado. Caminhamos num ritmo bom, parando de vez em quando para beber água e respirar. Tínhamos 2 amigos que não eram acostumados a caminhadas mais longas, então íamos sem pressa. Depois de quase 3 horas, chegamos a um mirante natural com uma vista impressionante. Uma imensidão de mata verde que se estendia até onde os olhos alcançavam. Aproveitamos para fazer um lanche, sanduíches, frutas, sucos. O clima era de passeio tranquilo, até que alguém sugeriu seguir mais adiante. O plano era voltar pelo mesmo caminho, porque o trecho que continuava dali era mal sinalizado e de nível intermediário. Mas, na empolgação, concordamos em avançar um pouco, só para dar uma olhada. Esse passo extra foi o que bagunçou tudo. Assim que passamos do mirante, reparei que a vegetação ficava mais densa. As placas de sinalização praticamente sumiram, dando lugar a fitas coloridas presas nos galhos. Ainda dava para acompanhar as marcas, mas exigia atenção. Fomos juntos, mas naturalmente nos separamos em duplas, por causa do ritmo de cada um. Em dado momento, alguém gritou: "Gente, vamos segurar um pouco, tô ficando sem ar." Eu e outro amigo paramos, enquanto o restante, 4 pessoas, continuou uns 10 ou 15 passos à frente. Olhei rápido para trás. Foi a primeira vez que pensei na possibilidade de nos perdermos ali.
As árvores eram altas e, apesar de ainda ser de manhã, a luz não entrava muito bem. A mata estava mais escura e os galhos e folhas criavam um ambiente que, não fosse nossa empolgação, já pareceria complicado. Depois de respirar um pouco, retomamos a caminhada, mas não demorou 5 minutos para a gente sentir um silêncio estranho. Antes, sempre dava para ouvir as vozes do pessoal mais à frente. Agora, nada. Nem passos, nem conversa. Imaginei que tivessem apressado o passo. Então meu amigo começou a gritar: "Ei, esperem a gente!" Ninguém respondeu. Foi aí que senti a primeira ponta de apreensão. Nós sabíamos que aquele trecho já saía do caminho convencional, mas achei que, com calma, a gente se reuniria de novo. Continuamos andando procurando sinais de pegadas ou galhos quebrados, só que não achamos nada. Parecia que ninguém tinha passado por ali. Conforme andávamos, tudo começou a ficar meio repetitivo. A gente viu mais de uma vez uma fita azul amarrada numa árvore, o que indicava que podíamos estar rodando em círculos. Tentei manter a tranquilidade e falei: "Vamos voltar para o mirante, lá fica mais fácil de todo mundo se encontrar." Ele topou, mas foi só virar para tentar retornar e vimos que não seria simples. O caminho de onde viemos parecia outro agora, mais fechado, cheio de galhos baixos atrapalhando a passagem. Nada parecia bater com o que lembrávamos. "Você não está achando que..." começou meu amigo, mas eu interrompi. "Calma, é só uma desorientação. A gente vai achar algum ponto que reconheça." Fomos seguindo cada vez mais inseguros. A floresta parecia ter ficado muda, como se todos os pássaros e insetos tivessem parado ao mesmo tempo. Só ouvíamos nossos passos. Peguei o celular, sem sinal. Usei o apito, 3 toques, e nada. Chamei pelos nomes dos outros 4. Silêncio total. Depois de uns 20 minutos sem rumo, vimos algo se mover entre as árvores. Sinceramente senti alívio, achando que pudesse ser alguém do nosso grupo ou outro trilheiro. De fato, era um homem. Parecia usar um cantil ou uma bolsa presa na cintura. Quando nos viu, em vez de vir falar, ele fez um sinal com a mão, chamando a gente para perto. A cena era estranha. As roupas dele eram de cor neutra e sujas de terra, além de um chapéu bem surrado. Levei alguns segundos para me acostumar com a pouca luz naquele lugar. Quando finalmente cheguei mais perto, ele perguntou: "Vocês viram um rapaz e uma moça que ficaram para trás? Ou alguém que tenha se machucado?" Fiquei sem entender. Respondi que a gente também estava procurando nossos amigos e que, até onde sabíamos, ninguém do nosso grupo estava ferido. Ele balançou a cabeça, com uma expressão que quase beirava o desespero. "Eu juro que eles passaram por mim mais cedo." A moça estava reclamando de dor na perna. "Desculpe, mas não vimos ninguém assim", falei. Ele coçou a barba com ar cansado. Parecia abatido, doente mesmo. Notei que as mãos dele tremiam um pouco. "Se cuidem, parece que a trilha está estranha hoje. Tô tentando voltar ao ponto inicial há horas. Qualquer rumo que eu pegue, acabo de novo aqui." Não duvidei. A gente também já estava com essa sensação de andar em círculos. Meu amigo ficou quieto, só observando os gestos dele. Trocamos olhares, esperando que o homem pudesse nos guiar, mas ele admitiu que estava tão perdido quanto nós. Apontou então outra direção. "Indo por ali, talvez a gente encontre uma área mais aberta e o sol ajude a gente a se orientar." Seguimos com ele porque não tínhamos outra ideia. Mesmo assim, algo no jeito dele incomodava. Ele mancava um pouco do pé esquerdo, mas não parecia ser um machucado recente. O tênis estava rasgado, mostrando parte dos dedos todos sujos de barro. Além disso, havia um cheiro estranho, uma mistura de mofo, suor velho e umidade acumulada. Talvez ele estivesse acampando fazia tempo. Caminhamos mantendo certa distância. De vez em quando, ele olhava para trás com um ar de impaciência ou receio de ficar para trás. Quase não conversávamos mais. Depois de um tempo, passamos por uma rocha coberta de musgo e folhas secas e paramos rápido. Tentei ver a hora no celular, mas sem sinal. Olhei no visor. Marcava algo perto de 1:30 da tarde. Se continuássemos sem encontrar saída, a noite viria logo. Nesse instante ouvimos alguém gritando longe pedindo socorro. Na hora meu coração disparou, pois aquilo devia ser gente do nosso grupo. O som vinha de um ponto mais alto do terreno. O homem que andava com a gente pareceu ficar agitado. Eu e meu amigo nos olhamos sem saber o que fazer.
Precisamos ir lá, pode ser o pessoal, falei. Ele balançou a cabeça em negativa. Não acho boa ideia. Aquele caminho é uma encosta perigosa. Dá para cair feio. A gente ficou sem saber o que fazer, mas não dava para ignorar um pedido de ajuda. Subimos, abrindo caminho pelos arbustos. O chão estava úmido e escorregadio. E quanto mais a gente subia, mais a voz parecia se afastar como um eco que sumia. Estamos aqui! Gritava meu amigo enquanto eu tocava o apito 3 vezes. Silêncio total. Quando olhei para trás, notei que o homem do chapéu não estava mais lá. Ele simplesmente desapareceu. Não sei se desistiu de nos acompanhar ou se havia algo ainda mais estranho rolando. Ficamos só eu e meu amigo, desnorteados perto de um barranco íngreme à nossa direita. Com toda aquela vegetação e as pedras molhadas, qualquer tropeço podia ser fatal. Arranjamos uma trilha improvisada por uns minutos até achar um trecho de descida menos perigosa, onde as raízes das árvores formavam um apoio. Fomos escorregando até chegar a um pedaço de terreno plano, mas a mata em volta se fechava muito. Eu estava cada vez mais ofegante. O dia corria depressa e logo começaria a escurecer. Precisávamos decidir. Vamos tentar voltar mesmo sem trilha clara. Ficar aqui à noite não é seguro, falei. Ele concordou, mas não fazíamos ideia de onde estávamos. Peguei a lanterna e vi que a bateria ainda estava quase cheia. Meu amigo tinha outra lanterna pequena. Bebemos um pouco de água e dividimos uns biscoitos. Ficou combinado que andaríamos mais um pouco e, se não achássemos sinal de trilha, montaríamos um acampamento improvisado. Para nossa sorte, depois de virar numa curva à esquerda, enxergamos um tronco cortado com a palavra interditado pintada de forma já apagada. Meio macabro, mas ainda assim era um sinal de que ali existia um caminho oficial em algum ponto. Fomos seguindo naquela direção, rezando para chegar em alguma saída. Alguns metros depois, nos deparamos com uma cena que até hoje me deixa completamente desconfortável. Um altar improvisado, feito de pedras e gravetos amarrados, parecendo um símbolo. Tinha velas queimadas e um boneco de pano molhado. Não era necessariamente sobrenatural, mas causava um incômodo forte. O cheiro ali era enjoativo, como se misturasse cera velha e vegetação podre. Não sei se era algum tipo de ritual ou oferenda. Passei reto o mais rápido que pude. Tá sentindo esse cheiro? Perguntei sem olhar para trás. Tô, vambora daqui, por favor. Quase anoitecendo, vimos uma construção de madeira no meio das árvores, algo que lembrava uma cabana. Não era grande, mas parecia relativamente inteira. Pensamos que, se não achássemos outra opção, poderíamos passar a noite ali protegidos do vento e, quem sabe, com a chance de acender um fogo para afastar animais. Chegamos devagar. A porta estava só encostada. Dei uma espiada pela fresta, não vi ninguém. Empurrei a porta, que fez um rangido alto, revelando um cômodo rústico. Uma mesa, 2 cadeiras e alguns objetos pendurados na parede. Provavelmente utensílios de cozinha ou ferramentas. Logo notei marcas circulares na superfície da mesa, como se tivessem apoiado xícaras quentes recentemente. E uma panela em cima de um fogareiro improvisado ainda soltava um restinho de fumaça. Tem alguém aqui? Chamei, sentindo o coração bater forte. Silêncio, só o barulho de algo fervendo no fundo. Meu amigo olhou ao redor descrente. Melhor a gente não mexer em nada. Se o dono voltar... Eu concordava, mas era tudo muito estranho. Por que alguém deixaria uma panela no fogo e sumiria assim? De repente ouvimos passos no assoalho, do outro lado do cômodo. Vimos um dos nossos amigos que estavam desaparecidos. Ele suava, tremia, mas estava vivo. Foi um alívio enorme, mas a expressão dele era de puro medo. Mal conseguia falar. O que houve? Cadê o resto do pessoal? Perguntei, chegando perto. Ele murmurava coisas sem nexo sobre uma mulher de cabelos longos que teria guiado ele até ali, mas que sumiu. Também disse que outros 2 amigos podiam estar feridos, pois gritaram perto de um barranco. Eu fiquei alerta. Era muita informação estranha e contraditória. Quem seria essa mulher? Pouco a pouco ele foi se acalmando com a água que demos. Conseguiu contar. Eu vi vocês de longe, mas tive tanta tontura que não gritei. Essa mulher apareceu e achei que fosse alguém da região.
Ela me chamou para segui-la, chegou a segurar meu braço, mas quando entrei na cabana, ela simplesmente não estava mais. A noite caiu de vez e era impossível procurar os outros na escuridão, ainda mais sem saber sequer onde estávamos. Resolvemos passar a noite na cabana, mesmo que fosse assustador. Fechamos a porta por dentro com uma tranca velha. Meu amigo recém-encontrado se sentou num canto com um ar de exaustão. Eu e o outro nos revezamos para revirar o cômodo em busca de algo útil. Encontramos uma segunda porta que dava para uma despensa vazia, só com umas prateleiras empoeiradas. Não tinha rádio, lanterna ou nada que ajudasse de verdade. Apenas potes antigos, uma vela quase toda derretida e fósforos úmidos. Peguei o que dava para aproveitar. A panela no fogareiro tinha uma sopa esquisita com um cheiro nada bom. Jogamos tudo fora, não queríamos arriscar. O tempo passou devagar. A temperatura caiu. Me mantive firme nas noções de sobrevivência. Tentei conservar o calor, não se desesperar, racionando comida. Será que o pessoal consegue achar a saída sozinho? Perguntei, quebrando o silêncio. Não faço ideia. Eles estavam na frente, podem ter seguido algum outro caminho, mas estou preocupado. E essa mulher, será que é alguém que mora aqui ou... Não tive coragem de terminar a frase. Meu amigo recém-encontrado só olhou para o chão, sem querer falar do assunto. Devia ser perto de meia-noite. Eu uso um relógio analógico, então conferi por ali, quando cochilei encostado na parede e ouvi um estalo fora da cabana. Parecia galho quebrando, mas podia ser passo na madeira do lado de fora. Ficou tudo parado. Meus amigos congelaram, atentos. Então ouvimos um arrastar de pés na varanda, como se alguém tentasse ser silencioso. Fiz sinal para eles ficarem em silêncio e apaguei a vela. A respiração pesada de alguém parecia muito próxima da porta. Meu corpo inteiro ficou tenso. Sem aviso, a porta chacoalhou, como se empurrassem devagar. Não sei por quanto tempo ficamos parados, mas a tranca resistiu. Depois, veio um ruído na lateral da cabana, arranhando a madeira de forma aguda, indo até os fundos. Não dava para saber se era uma mão, uma ferramenta ou um animal. Tive a sensação de que alguém tentava espiar pelas frestas, mas só dava para ver escuridão. Nada além daqueles sons de arrastar e respiração. Quando finalmente parou, esperei uns 10 minutos antes de reacender a vela. Estávamos suando de puro nervosismo. "Que diabo foi isso?" Um deles sussurrou. Não faço ideia, ninguém conseguiu dormir. Assim que a claridade apareceu pelas frestas da cabana, saímos com cuidado. Na parte externa, tinha marcas de arranhões na madeira, como se fossem unhas ou dedos. Era difícil dizer se pertencia a gente ou bicho. Também dava para sentir um cheiro forte de terra remexida e pareciam existir pegadas descalças, meio deformadas, na lama em volta. Juntamos coragem e saímos daquele lugar. Precisávamos encontrar os outros ou pelo menos algum ponto de referência para pedir socorro. Fomos na direção do nascer do sol, imaginando que fosse leste. Pelo menos tínhamos essa orientação básica. Andamos por mais ou menos 1 hora até ouvir o som de água corrente. Vimos que havia um riacho, o que era um sinal animador, pois em muitas trilhas, seguir o curso d'água leva para fora. Só que a margem estava cheia de lama e de buracos fundos. Mesmo assim, atravessamos até o outro lado, onde as árvores não eram tão fechadas. Foi aí que encaramos algo assustador. Vimos o que sobrou de uma mochila rasgada. Tive quase certeza de que era do nosso amigo desaparecido, porque reconheci a cor e um adesivo que ele tinha no bolso lateral. A mochila tinha cortes como se fosse arrastada e estava toda suja de lama. Não tinha sinal do dono. Meu amigo pegou o que restou dentro da mochila: um celular sem bateria e um crachá velho da nossa faculdade. Ou seja, era mesmo do nosso colega. Ficamos arrasados, mas continuamos sem falar muito, tentando não entrar em pânico. Seguimos por um bom tempo na margem do riacho, até chegar a um local firme. Então aconteceu algo surreal. Meu celular, que estava sem serviço desde o dia anterior, deu um som de notificação. Olhei a tela. Continuava sem rede. Mesmo assim, apareceu um aviso de chamada. Era um número desconhecido. Apertei para atender. "Alô, por favor, precisamos de ajuda, tem gente machucada." Só que ninguém respondeu. Ouvi apenas um barulho que parecia alguém mexendo uma colher numa xícara. "Alô, tá me ouvindo?"
Insisti, já com a voz embargada. A ligação caiu. Tentei retornar, mas o celular voltou a ficar sem sinal. Eu fiquei parado, sem reação. Meus 2 amigos olhavam para mim, sem saber se aquilo era bom ou só mais um absurdo. Talvez alguém tenha tentado ligar, mas a conexão tá ruim. Um deles comentou, tentando ver algo positivo. Ou seja, lá o que for, não faz sentido. Respondi, lembrando do som de colher que me deu um arrepio na espinha. Logo depois disso, a gente ouviu gritos vindos de um ponto mais abaixo. Corremos naquela direção, abrindo caminho pelos cipós. E graças a Deus, achamos mais 2 amigos do grupo que estavam sumidos. Eles estavam sujos, exaustos, mas inteiros. Contaram que passaram a noite num canto da floresta, quase sem dormir, e também ouviram vozes e barulhos estranhos. Um deles comentou que chegou a ver um homem de chapéu, bem pálido, mancando, mas que sumiu como se fosse fumaça. Arrepiei por dentro, lembrando do sujeito que encontramos. Agora éramos 5. Faltava apenas o dono daquela mochila perdida. Ficamos divididos entre continuar procurando ou achar logo uma saída e chamar resgate. Decidimos ao menos tentar achar alguma pista do paradeiro dele antes de sair. De repente, ouviu-se um estrondo forte no céu. Eram nuvens de chuva chegando rápido. Se caísse uma tempestade, tudo ficaria mais perigoso. Tentamos apressar o passo, mas a chuva veio de repente. A trilha virou um lamaçal. O riacho transbordou e voltamos a caminhar na água até os tornozelos. O pânico só aumentou quando achamos uma bota enroscada numa raiz. Era com certeza do nosso amigo desaparecido, mas o pé dele não estava lá. Um sentimento horrível tomou conta de mim. Continuamos seguindo o riacho, mesmo debaixo daquele toró. As horas passaram rápido. A noite se aproximava de novo. Numa curva do curso d'água, vimos luzes de lanterna e vozes. Corremos, esperando que fosse um grupo de resgate ou guardas. Encontramos 2 homens uniformizados, com coletes de brigadistas, e um senhor mais velho junto deles. Perguntaram se a gente estava bem. Explicamos o que houve. Comentamos do nosso colega que sumiu. Eles pediram calma e disseram que já havia um alerta sobre pessoas perdidas ali. Afirmaram que nos levariam a um posto de controle. O alívio durou pouco. Quando chegamos a uma área mais alta, percebemos que não tinha posto nenhum. Era um desfiladeiro, cercado de árvores e penhascos. Olhamos para trás para perguntar, mas os 3 que nos guiavam não estavam mais lá. Sumiram na neblina e na chuva sem dar explicação. Ficamos em choque. "Cadê eles?" gritou alguém. "Não faço ideia. Estavam aqui até agora." O medo ficou sufocante. Estava escurecendo de novo e chovia sem parar. Um dos colegas começou a ficar fora de si, xingando e dizendo que nada fazia sentido. Tentamos acalmá-lo, mas nós mesmos estávamos quase perdendo a cabeça. Sem opção, pegamos uma descida longa e escorregadia, aproveitando a vegetação como apoio, porque não queríamos passar outra noite andando em círculos. No meio dessa descida, meu pé escorregou e bati o ombro, soltando um grito de dor. Eles me levantaram e percebi que havia uma clareira com uma estrutura de madeira ao longe, tipo uma torre. Parecia antiga, talvez usada para vigia ou sinalização. Fui mancando até lá, com a chuva começando a diminuir. A torre tinha uma escada de ferro enferrujada, mas parecia segura. Não tinha ninguém por perto. Subimos até um platô coberto no topo, que lembrava um ponto de observação largado às traças. Ali, achamos um guincho manual e uma sirene velha, tudo com ferrugem. Mesmo assim, quando giramos a manivela, saiu um som metálico e estridente, como um alarme. Uma lâmpada amarelada deu uma piscada rápida no alto. Aquilo reacendeu nossa esperança de alguém ver ou ouvir. Passamos a noite na torre. Era apertado, mas melhor do que ficar no chão. A chuva parou, e a madrugada foi silenciosa demais. Só se ouvia a água pingando das folhas. A cada barulho, lembrávamos do que passamos na cabana. Foi difícil relaxar. Quando o dia clareou, giramos a manivela outra vez, fazendo o mesmo som. Dessa vez, alguém deve ter notado, porque cerca de 1 hora depois ouvimos vozes. Vimos pessoas surgindo entre as árvores, aparentemente brigadistas e bombeiros. Ficamos muito gratos. Eles nos atenderam, deram água, cobertores e disseram que tinham sido avisados de um grupo de 6. Contamos o que rolou
mas não comentamos os detalhes mais bizarros. Quem iria acreditar em gente que some no ar ou trilhas que mudam de lugar? Eles perguntaram do nosso amigo desaparecido e prometeram mandar uma equipe para procurar. Me deu um aperto no peito por não ter conseguido resgatá-lo. Mais tarde, já no ponto de apoio, soubemos que encontraram a mochila, a bota e alguns pertences dele, mas nem sinal do rapaz em si. As buscas duraram dias e nada. Minha última memória foi subir no helicóptero de apoio. Um dos bombeiros me olhou e disse baixinho: "Não fica assim, muita gente se perde porque ignora a sinalização ou se separa. A floresta não é só natureza, ela pode engolir quem a subestima. De lá para cá venho tendo pesadelos recorrentes com arranhões na porta e silhuetas de chapéu que mancariam, perguntando por pessoas que nunca conheci. Tento acreditar que existe uma explicação para tudo, mas não esqueço do telefone tocando sem sinal e, principalmente, daquele visitante silencioso na varanda da cabana. É algo que vou carregar por muito tempo, Dom. E espero que meu relato sirva para quem acha que a mata não exige respeito." Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Sei que pode soar estranho, mas não costumo dar ouvidos a boatos ou superstições. Mesmo assim, decidi dividir essa história com você porque, depois do que vivi em 1998, não consigo mais ver o mundo do mesmo jeito. Parece que preciso colocar para fora tudo o que aconteceu naquela época. Eu nunca fui muito de acreditar em relatos sem provas. Sempre gostei de ver, tocar, analisar antes de formar qualquer opinião. Mas o que passei durante meu período de trabalho no turno da madrugada em uma empresa de transporte rodoviário fez tudo mudar, inclusive o que eu achava que era possível ou não na vida. Naquele ano, eu estava precisando desesperadamente de um emprego. Uma amiga comentou que havia uma vaga em uma empresa de ônibus que operava linhas intermunicipais, perto de um terminal rodoviário no interior. Sem muitas escolhas, fui atrás e consegui a vaga na parte administrativa. O problema era o horário, das 9 da noite às 7 da manhã, dando suporte aos motoristas que estivessem na estrada. No começo parecia tranquilo. A sala onde eu trabalhava era meio improvisada. Ficava em um mezanino montado às pressas dentro de um galpão de manutenção dos ônibus. Para chegar lá, a gente subia uma escada de metal que balançava a cada passo. Lá em cima, as telhas de amianto prendiam todo o calor do dia, e a iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes que de vez em quando ficavam piscando, deixando o ambiente com um clima meio esquisito. Éramos 3 pessoas no turno: eu, que era novata, o Mauro, um rapaz muito religioso, e a dona Célia, uma mulher mais velha, sempre de cabeça baixa e que falava pouco. Tinha também o Osório, o gerente noturno, que aparecia de vez em quando para checar se tudo estava em ordem. Geralmente, não recebíamos muitas ligações porque os motoristas só ligavam em caso de problema sério, como pneu furado ou atraso de rota. Tudo corria no piloto automático até que, de repente, o Mauro sumiu. Simplesmente não apareceu para trabalhar. Passou uma noite inteira sem dar sinal. E isso era muito estranho, porque ele era sempre pontual, chegava antes de todo mundo com seu chaveiro de crucifixo na mão, pronto para abrir a sala e preparar o café. Uma ausência poderia ser só uma doença, mas ele não mandou recado nem atestado. Os dias foram passando e nada dele. O Osório, nosso gerente, era daqueles que não tinham paciência para papo furado. Ele me chamou e pediu que eu tentasse descobrir alguma coisa sobre o Mauro, deixando claro que, se eu quisesse manter meu emprego, seria bom ajudar. Fiquei desconfortável, até porque eu não era próxima do Mauro, mas imaginei que talvez ele tivesse tido algum problema de família. Comecei a perguntar discretamente para os outros funcionários, principalmente para a dona Célia, que trabalhava comigo e com o Mauro no mesmo horário. Ela só dizia que não sabia de nada, sempre com uma frieza que me deixava intrigada. "Não tenho nada a ver com isso", ela falava, ajeitando os óculos e voltando a escrever no caderninho. Quanto mais o tempo passava, mais eu ficava curiosa. O pessoal do turno diurno comentava que, por ele ser tão religioso,
Podia ter ido a alguma missão ou retiro, mas tudo não passava de especulação. Ninguém sabia mesmo o que tinha rolado. Isso me deixou ainda mais inquieta. Numa dessas noites, quando o expediente acabou, eu estava saindo do banheiro feminino e levei um susto ao sentir uma mão no meu ombro. Era a Nilda, uma funcionária antiga do setor de suprimentos. Ela me puxou de lado e sussurrou: "Você quer saber de verdade o que aconteceu com o Mauro?" Fiz que sim, meio sem jeito, e ela, olhando para todos os lados para ver se não tinha mais ninguém por perto, contou que havia algo de estranho na dona Célia. O pessoal mais velho diz que ela tem um tipo de poder, sabe? Não é macumba com vela e galinha, mas algo que vem da cabeça dela, como se conseguisse mexer com a vida dos outros. Cochichou Nilda. Dizem que ela atormenta quem a contraria. Na hora achei que fosse mais um daqueles boatos bobos de corredor. Mas Nilda disse ter visto gente passar mal depois de brigar com a dona Célia e que havia histórias de acidentes envolvendo pessoas que ouviram palavras estranhas saindo da boca dela. Parece loucura, eu sei, mas você não estava procurando saber do Mauro, completou Nilda. Então toma cuidado. Fui embora naquela manhã com um aperto no peito. Não entrava na minha cabeça a ideia de alguém amaldiçoar outra pessoa só com pensamentos e palavras. Mas também não tinha nenhuma explicação melhor para o sumiço do Mauro. No dia seguinte contei tudo para o Osório. Ele riu, meio sem graça, e deu de ombros. Então você está me dizendo que ela é uma espécie de bruxa mental? Claramente ele não acreditou, mas percebi que ficou pensativo. Disse que à noite teria uma conversa pessoalmente com a dona Célia. Quando anoiteceu, ele subiu para o mezanino com passos firmes, direto até ela. Eu fiquei de canto, fingindo que revisava relatórios. A conversa começou baixa, mas logo a voz dele foi ficando mais alta, questionando o paradeiro do Mauro. Já a voz da dona Célia não se elevava muito, mas dava para sentir um clima tenso no ar. Depois de uns minutos, ele desceu as escadas e me olhou de um jeito estranho. Estava suando, parecia abalado, como se tivesse passado por algo perturbador. "Vou resolver isso do meu jeito", disse sem me encarar. Esperei o fim de semana inteiro achando que o Osório apareceria com alguma notícia, mas quando chegou a segunda-feira, a empresa estava um caos. Osório também tinha sumido. Não deu as caras, não ligou, não deixou recado. O mesmo gerente que vivia cobrando horários e ameaçando cortar ponto de quem atrasasse, simplesmente desapareceu. Na quinta-feira daquela semana, pintou um novo chefe na empresa, o seu Edilson, vindo direto da diretoria. Ele era sério, usava terno cinza e chamou a mim e mais 2 supervisores na antiga sala do gerente com a porta fechada. Lá dentro foi bem direto. "Preciso que vocês mantenham o foco no trabalho e parem de alimentar boatos. O Osório não vai voltar." Fiquei sem reação. Perguntei se alguém sabia o que tinha acontecido, mas ele só balançou a cabeça e disse: "O que posso dizer é que ele está envolvido em algo grave e agora está desaparecido." O silêncio tomou conta da sala. Ninguém mais quis falar do assunto. Quando saímos, cada um continuou na sua, sem mais perguntas. Nas semanas seguintes, a dona Célia continuava igual, cabeça baixa, caneca de café frio, mexendo nos relatórios. O novo gerente não a chamava para nada, e a direção também não parecia querer contato. Era como se tivessem recebido alguma instrução para deixá-la quieta. Ela seguia ali, com aquele olhar distante, como se estivesse sempre em outro lugar. Certa noite criei coragem e fui até ela para falar de uma planilha de rotas. Quando me viu chegar, ela ergueu os olhos de um jeito que me travou na hora. Coloquei o documento na mesa e expliquei o que precisava. Ela só balançou a cabeça sem demonstrar emoção. Voltei para o meu lugar sentindo meu peito apertado, uma mistura de angústia e medo. Passaram-se meses no mesmo ritmo. Nenhum sinal de Mauro ou de Osório, nenhum recado, nada. A empresa parecia querer abafar o caso. Quem perguntasse só ouvia: "Vamos resolver internamente." Quase um ano depois veio a notícia de que a dona Célia ia se aposentar. No dia em que ela saiu, foi tudo silencioso. Não teve festinha, não teve discurso de despedida. Ela simplesmente passou pela portaria, deu um breve aceno e foi embora. Nunca mais voltou. Depois disso, não ouvi falar de mais ninguém sumindo de repente. Mas a história de bruxaria mental
ficou na cabeça de muita gente. Alguns preferiam fingir que nada aconteceu. Outros cochichavam que, de fato, existem forças com as quais não se deve brincar. Eu segui minha vida. Troquei de emprego, me mudei de cidade, mas não consegui deixar para trás a sensação de que naquele lugar existia algo que foge à lógica. E quando lembro do olhar da Dona Célia, tão sereno e ao mesmo tempo inexplicável, sinto o mesmo desconforto que tive ao encontrá-la pela primeira vez. Talvez, se o Mauro não tivesse desafiado a força que ela carregava, nada daquilo teria acontecido. Pode ter sido só coincidência, mas, no fundo, eu não acho que foi. Até hoje, sinto um leve medo de esbarrar com aquela mulher em algum canto deste país. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.